Janela, janela, janela aberta. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Janela Aberta. Eu sei que as janelas estão fechadas, já recebi essa piada nos comentários do último vídeo, mas eu achei que a estética era mais importante e decidi não filmar por fora da janela porque ficava estranho. E então estamos aqui neste episódio de Janela Aberta sobre meditação. Decidi fazer um episódio sobre meditação depois das respostas super positivas ao vídeo sobre ansiedade. Obrigadão pelas mensagens todas que me mandaram a dizer, a contar as vossas histórias com ansiedade e a agradecerem-me. Eu é que vos agradeço, pá. Eu é que vos agradeço. Não, mas já, obrigadão. É fixe ver que há tantas pessoas a reconhecer que este tema precisa de ser mais falado e acho que ainda hei de fazer outro episódio mais sobre isso quando tiver ideias para mais subtemas relacionados com ansiedade. Mas hoje decidi falar sobre meditação, que era um tema que eu toquei de leve no episódio anterior, mas hoje queria ir mais a fundo sobre meditação. O que é meditação? Nós pensamos em meditação, eu antes de começar a meditar, imaginava meditação monges em cima de montanhas bué bicudas que doem no rabo a sentar, com os olhos fechados durante 17 horas. Isso é um tipo de meditação super intensa que os gajos fazem nos retiros espirituais e até na vida do dia-a-dia dos monges, não é? Mas eu aqui estou a falar de uma meditação muito mais aplicada à vida moderna, em que nós, seres humanos mais normais, se inserem. E a meditação é uma ferramenta que pode ser muito usada para cultivar uma mente mais saudável. Acho que pode ser dito assim. Acabei de meditar antes de gravar este episódio para estar mais tipo chill. Não fumei ganzas, meditei. Diferente. Não é a mesma cena, pessoal das ganzas. Parecido, não tem nada a ver. Meditação é um treino da mente, basicamente. É um treino da mente e é assim, eu começo já por dizer que eu não vou dizer que sou mau, porque tu não és mau nem és bom. Tipo, meditação não corre mal nem corre bem. Estou a ver uma osga ali. Esta osga anda aí, já não é a primeira vez que eu vejo esta osga aqui na parede da casa. Não está dentro, não é? Dá fora, se não estava já tipo, oh. Mas será que devia dar um nome ou assim? Pode ser a Paula. A osga Paula, pode ser. Também tenho aqui um bicho do caruncho que se chama Rui. Não, Júlio. Pá, desculpa, Júlio. Que se chama Júlio e pronto. A Paula e o Júlio estão aí na janela aberta. Estava a dizer, não faço ideia, já me perdi outra vez, mas eu acho que estava a dizer que é um treino da mente. E estava a dizer que eu não sou propriamente boss nisto. Tipo, imaginem, eu medito já pá, aí há 2 anos, 3 anos se calhar. Eu tento meditar todos os dias, mas não consigo sempre todos os dias. E às vezes há assim, por exemplo, uma semana em que falho bué de dias, mas tento sempre voltar, ok, eu quero ter este hábito, e é tudo uma questão de criar hábitos. Estava a dizer, eu medito há bué de tempo, mas não há meditar, a meditação não corre bem nem mal. Isto é um conceito que eu tive alguma dificuldade em apreender mais ao início, e ainda tenho alguns dias. Meditação é uma coisa muito instável, porque tu, todos os dias que tu vais meditar, tu deparas-te com a tua mente de uma certa maneira, e a nossa mente nunca está igual todos os dias. E para meditar, basicamente meditar é observar a mente e conseguir estar presente a partir de algum estímulo. Eu uso bem a respiração, tipo, estás de olhos fechados, não é? Sentado, de costas direitas e estás a respirar sem forçar uma respiração tipo... Não, tipo, respiração normal. Há dias em que a minha respiração está tipo... Há dias que está mais assim, há dias que está tipo muito mais lenta. A respiração está sempre diferente também todos os dias, tal como a mente. E basicamente é isso, é apanhar a respiração, estares atento à respiração ou a outra coisa qualquer. Por exemplo, tu podes estar a meditar com os sons que estás a ouvir na rua. Por exemplo, eu tenho uma aplicação que é Headspace, que já tinha falado no último episódio, que é bué da fixe para quem quiser gastar um bocadinho de dinheiro para ter uma aplicação que ajuda muito a desenvolver a prática. E tem lá meditações, por exemplo, para commuting, que é tipo andar nos transportes públicos, e aquilo
Basicamente é o Andy, que é um gajo que criou a aplicação e ele dá meditações guiadas só de áudio e ele, por exemplo, puxa a atenção disto para tomares atenção às pessoas que estão a falar ou tipo aos barulhos subtis do metro que tu nunca prestas atenção. A meditação basicamente serve para te deixar mais presente, para teres mais facilidade em lidar com emoções mais difíceis, para não ficares tão perdido e distraído em pensamentos. E, e tem montes de evidências científicas de que faz realmente bem à nossa mente. Pá, e se pensarem nisso é tipo, imaginem, é tirar um tempo do vosso dia para acalmarem a mente, se bem que o objetivo não é acalmar a mente, o objetivo é tu fechares, tipo, sentares-te contigo e estares com a tua mente e observá-la como ela está. Há dias em que eu, tipo, não me apetece nada meditar, ou porque estou bué triste, ou porque aconteceu alguma cena intensa emocionalmente que me deixou, tipo, mais ansioso, ou mais nervoso, ou chateado. E nesses dias até é os dias mais importantes para meditar, pelo que eu já li, porque é aí que tu não te apetece nada meditar. Quando não te apetece nada meditar é quando tu se calhar devias mesmo ir meditar, que é para te acalmares. Mas o que é que eu sinto depois de meditar? Vou andar aqui a saltar de temas em temas, eu também não sei para onde é que eu vou, mas vamos ver, né? Eu quando medito, eu sinto... Há dias em que eu acabo de meditar e penso só, man, eu estive só aqui a dar overthinking de olhos fechados. Tipo, e há dias que é assim. Mas o truque é ser uma constante tentativa e um constante regresso à respiração. Ou seja, tu fechas os olhos, estás focado na respiração, vem um pensamento a dizer, tipo, começas a pensar sobre, sei lá, tu se fechares os olhos, se nós fecharmos os olhos, a nossa mente vai para todo o lado. Tipo, a minha mente vai para todo o lado e acredito que a vossa também. E é uma questão de conseguir não te deixares sugar por essas correntes de pensamento que aparecem. A meditação é uma ferramenta para cortar correntes de pensamentos negativas, por exemplo, quando logo no início, porque não dá para não ter pensamentos negativos, mas dá para tu estares mais consciente que os estás a ter e conseguires let go, não é? Let go acho que é uma palavra bem importante para este episódio ou para este tema. Let go é o desapego, que é uma coisa bem difícil porque nós temos muita tendência para nos apegarmos a coisas e, por exemplo, pensamentos ou emoções, temos muita tendência para nos apegarmos a emoções. O nosso ego muitas vezes acredita que emoções negativas e bué da fortes podem nos dar algum sentido de identidade, pelo que eu entendi. Mas isso, também já falei sobre isso no vídeo em que falei sobre o ego. O que é que eu posso falar aqui sobre meditação? É um ginásio da mente, basicamente. A cena é ires todos os dias. Tipo, não é um dia que tu vais meditar e é tipo, ok, estou iluminado, estou tranquilo hoje. Não, é mais do tipo... Imagina, há dias em que eu medito, em que fico... Isto teve grande impacto em mim, estou bué leve. Tipo, agora meditei e senti isso. Senti-me um bocado mais... Não sei, às vezes abro os olhos a seguir a meditar e parece que as cores estão mais vívidas ou que estou muito mais leve, não sei, é um bocado estranho. Às vezes parece que estou com uma moquinha natural. É estranho. Mas isto não acontece sempre. Há alturas em que é isso, é tipo, é um overthinking só. Estou com os olhos fechados e estou a tentar voltar para a respiração, sempre foi um pensamento, mas há dias em que se torna super difícil. E é uma questão de lidar com a... Porque imaginem, eu medito, eu como dou overthinking à toa em cenas, eu dou overthinking à toa sobre meditar. Então eu estou a meditar e se eu começo a deixar-me levar por pensamentos, fico tipo, ei, foda-se, estou-me a deixar levar, tipo, estou a ficar já... Imaginem, começo já a ficar frustrado por não estar a conseguir meditar bem. Se bem que não há meditação boa ou má, só há meditação consciente ou inconsciente. Tipo, tu podes estar a meditar, tipo, não basta estar com os olhos fechados sentado durante 15 minutos para estás a meditar. Porque tu podes só estar a pensar e estar a pensar não é estar a meditar. Mas eu às vezes isso é uma coisa com que eu lido muitas vezes, é a frustração de estar a deixar-me levar por pensamentos no geral, nem é pensamentos negativos. Meditação é mesmo tipo, imagina, eu não estou a dizer que só me deixo levar por pensamentos maus, muitas vezes é tipo, estou-me a lembrar de uma conversa que tive com um amigo meu, tipo ontem, ainda há bocado estava a meditar, mesmo agora, e começo a pensar, tipo, e depois imaginem, quando tu entras por um pensamento, aquela porcaria dá tipo uma ramificação gigante para montes de opções de caminhos de pensamentos. Tipo, nós podemos muito facilmente perder-nos em pensamentos e nós fazemos isso muito mais do que achamos, tipo, durante o nosso dia. Imaginem quando estamos a conduzir, não sei se vocês conduzem, ou quando estamos a conduzir, ou quando estamos a cozinhar, ou quando estamos a andar de metro. A maior parte, tipo, não vou dizer percentagens, mas diria tipo, uma percentagem nada científica. 90% do tempo
tu estás só a pensar em cenas à toa. Podem ter ser cenas interessantes, mas não estás presente neste momento. E a meditação é tentar puxar a atenção para este momento. Tipo, diz-se que as pessoas iluminadas e assim estão totalmente conscientes neste momento, e acho que a meditação é uma espécie de ferramenta para conseguir cultivar mais isso. Se bem que é muito difícil tu estás completamente presente na sociedade em que nós vivemos, a não ser que te mudes para o campo, que é uma cena que eu curtia fazer no futuro. Eu no futuro curtia fazer um êxodo rural. Eu acho que era bué da fixe fazer tipo, a malta, e isto é curioso porque o Salvador Martinha falou disto no podcast dele, mas tipo, imagine nós jovens irmos todos para o interior. Tipo, ia ser grande a cena, íamos estar mesmo na boa, nas cascatas, a cultivar cenas, eu ia estar a fazer beats no campo, ia ser bué da fixe, curtia bué. Mas já me estou a perder à toa. E queria falar sobre. É isso. Depois, a meditação, uma cena que eu queria falar aqui era isso: era o estar presente, diferente de estar distraído no momento. E um livro muito interessante sobre isto é O Poder do Agora. E outro livro muito interessante que também me perguntaram por mensagens é Engenharia Interior. Que também fala de meditação, mas fala de muito mais coisas. E é um guia mais para a iluminação na vida moderna. E é isso, a meditação, tipo, o importante, imagina, não é do tipo, vou meditar hoje de manhã e está-se bem e pronto, e agora vou para o meu dia. O objetivo em criar uma prática todos os dias de meditação é conseguir que depois haja uma aplicação à vida real. Ou seja, estou a ouvir o meu pai a rir-se com o meu cão, mas não sei onde é que ele está. O objetivo é haver uma aplicação à realidade. Ou seja, nós tu meditas e depois ter uma transição suave para o teu dia. Do tipo, ok, agora a seguir a meditar, o que é que eu vou fazer conscientemente? Ok, vou fazer o pequeno almoço. E às vezes estar presente é bem difícil. Tipo, estar a fazer o pequeno almoço e estar atento ao que eu estou a fazer mesmo. Sem estar a começar a pensar em cenas. Isso é bué da difícil, porque isso é um hábito que nós temos já. A nossa mente está demasiado estimulada, ainda por cima com o excesso de informação que há hoje em dia. É bué difícil estar completamente presente, mas a meditação é um treino para isso. Mas é isso, aplicar à realidade o que estás a treinar todos os dias de manhã. Acaba por ser um ginásio matinal que, aliás, até se fala que é fixe meditar de manhã e à noite, porque depois o teu sono acaba por ser mais nutrido, não sei. Mas é isso. Eu na viagem que fiz à boleia, por exemplo, vou ver se me lembro agora de exemplos em que eu tenha sentido mesmo que a meditação me fez tipo, mudar completamente o mood. Tipo, já me aconteceu estar com uma namorada e estar tipo, estar ali um clima estranho da minha parte e eu ficar tipo, vou meditar, já. Fui meditar e fez mesmo bué diferença. Lembro-me bué da bem uma vez que isto aconteceu e meditei, tipo. E aí era uma daquelas alturas em que era difícil eu conseguir concentrar-me porque só estava com pensamentos e emoções à toa a aparecer dessa situação. Mas acabei por conseguir, ok, vou focar só na respiração. Tipo, muitas vezes ao início parece impossível focar-se na respiração, mas é mesmo só uma questão de voltar a tentar e voltar e voltar e voltar. Isto nos mesmos 15 minutos. Tipo, tu vais estar focado, passado 3 segundos estás no outro spot. Depois voltas para a respiração, depois já estás. Tipo, yeah. Mas é isso, uma vez aconteceu-me isto com uma namorada minha e tipo, e fez completamente diferença. Na situação eu fiquei muito mais, consegui largar, isto aqui ajudou-me muito mais a largar sei lá, todos aqueles pensamentos que me estavam a aparecer ou todas as emoções chatas que estavam a aparecer, ajudou-me a ficar tipo, ok, caga, vaza para a frente. E é isso. Outra situação em que isto me fez bué, em que senti imenso o efeito. O efeito, parece que estou a falar de uma droga. Outra situação em que senti imenso foi na minha viagem à boleia. Eu digo sempre na minha viagem à boleia. Já agora, mais ou menos à boleia, o documentário vai sair. Pai. Estranho. Vai sair a partir de julho. Não sei ainda quando é que vai começar, mas tipo, mais ou menos inícios de julho. Vai sair todas as semanas no meu canal, aqui no YouTube. Episódios de mais ou menos 10 minutos. Da minha viagem. Basicamente partiu de comentar em episódios e depois no final, quando já tiver lançado todos os episódios, acho que vão ser 8 episódios, ou seja, todas as semanas vão ter conteúdo regular aqui do Miguel Luz, este puto que teve bué de tempo sem estar presente e agora estamos aí presentes. Meditation, motherfucker.
Vou estar a lançar todas as semanas durante mais ou menos 8 semanas. Acho que não é mais ou menos, acho que são 8 semanas. E depois no fim dessas 8 semanas vou meter o documentário completo para quem quiser ver em modo filme. Eu era para pôr em modo filme, só que depois fiquei. Não funciona tão bem na internet a maneira como o conteúdo está a ser consumido. Vou meter em episódios. Então, yeah. Isto tudo para dizer que na viagem à Baleia que eu fiz, estava no. Estávamos em Tossa del Mar, foi um dos sítios em que parámos, em Espanha, por cima de Barcelona. Pá, e eu lembro-me que eu e o Gui, um amigo meu, nós tentamos, nessa viagem, queríamos meditar todos os dias de manhã, ou tentávamos sempre que conseguíamos. E aí em Tossa del Mar estávamos numa serra ao lado do mar, então era bué da propício irmos meditar. Então íamos meditar os dois juntos, era fixe. E basicamente, pá, fomos até lá a um spot. Nesse dia acho que até meditei sozinho, ó, o Gui já tinha meditado porque o gajo acordou mais cedo. Mas já, meditei durante 20 minutos, eu costumo meditar tipo 15 minutos, mas meditei durante 20 minutos. E quando parei, tipo, lembro-me que consegui concentrar-me mesmo bem na respiração, no corpo, porque também podes focar no corpo, podes focar nos sons, pronto, acho que é escolher um estímulo e tentar. Pá, e a seguir a isso eu fui mergulhar, lembro-me que fiquei muito mais tipo, não sei, parece que saiu um bocado um peso de cima. E pá, eu lembro-me que fui mergulhar lá no rio, não era rio, era um braço de mar que entrava pela terra. E foi tipo o melhor mergulho da minha vida. Isto é bué da estranho, mas eu acho que foi o meu melhor mergulho da minha vida. Eu estava tão tipo consciente, eu estava tão presente naquela água, tipo, eu estava a sentir a água a fluir pelo meu corpo e estava a saber tão bem, tipo, a minha cabeça não tinha mais nada a não ser as sensações que eu estava a ter naquele momento, tipo, a ir abaixo da água. Pá, sou bué da bem. Quem me dera ter esse mergulho outra vez. E claro que depois é do tipo, isso acontece e a próxima vez que eu vou meditar já fico tipo, agora quero chegar a este ponto. E aí está tudo fedido. Porque quando tu tens expectativas para meditar, vais meditar com expectativas de chegar a algum spot, a chegar a algum ponto e não dá, porque não é suposto chegares a lado nenhum, é suposto tu estares contigo só a treinar esse comeback dos pensamentos para a respiração. Então é mesmo. É lixado porque não é um treino normal. A tua mente é uma coisa. É tipo. A tua mente é tipo um macaquinho irrequieto e hiperativo. E tu tens de estar ali tipo, anda para aqui, se faz favor. Anda, anda. Então é tipo. Não é fácil. Mas. Pá, não sei. Aconselho toda a gente a experimentar meditar. Não sei se eu já. Pá, bué da gente fala sobre meditação. Mas se calhar não. O pessoal não chega a tentar. Tenho amigos meus que já disse para experimentarem meditar e dizem tipo, ei, vou fazer o quê? Vou ficar sentado tipo 15 minutos à toa sem fazer nada. A cena é que não é isso, é todo um treino, é todo um foco que se calhar nunca experimentaram e que é interessante pelo menos experimentar. Yeah. Pronto, o que é que eu posso falar mais aqui? Tinha escrito aqui no meu papel aceitação e expectativas, que é isso, é uma parte da meditação. Aceitar a tua mente como ela está nesse dia, que é uma das coisas mais difíceis. Há dias em que tu estás bué da chateado ou bué, não me apetece nada fazer isto. E eu sinto que para mim funciona muito melhor ser a primeira coisa que eu faço de manhã, porque se eu não medito logo de manhã, logo antes de comer, é bom meditar antes de comer porque acho que tu quando comes e estás a digerir, a tua energia vai toda para tens muita energia focada na barriga, na digestão. É bom meditar logo a seguir a acordar e antes de ir dormir. Até porque se meditarmos com. Isto nem é nada místico, mas tipo, se meditares com a barriga cheia, tu sentes bué isto aqui, bué ativo e parece que estás muito mais mole, não é? E meditação, apesar de estás com os olhos fechados, é suposto tu estás com uma postura de atenção, ou seja, é suposto puxares a cabeça uma beca para a frente, estás com as costas direitas e sentir os ossos do rabo na cadeira, uma superfície que não seja muito mole. Podes até pôr uma almofada atrás encostada às costas da cadeira e às tuas costas para ser mais confortável. Eu costumo fazer isso. Porque tipo, estar assim só sentado super direito não é muito a minha cena. Tenho uma escoliose. Escoliose gang, where we at, B? E, e já não me lembro o que é que eu estava a dizer. Mas é difícil aceitar a tua mente como ela está no dia. Mas é tentar e meditar. Meditate more, stress less, não é? Há essas t-shirts à toa. Mas é isso, não sei o que é que eu posso falar muito mais sobre meditação. Não é que eu tenha uma grande experiência sobre meditação,
mas tenho lidado com os meus próprios stresses nisto e achei que era interessante fazer um episódio em que eu simplesmente falava à toa sobre meditar. Também dá para meditar deitado, podem meditar deitados. Eu não curto tanto porque parece que é mais propício a adormecer. Há pessoas que têm muita tendência para adormecer quando estão a meditar, tipo a minha mãe. Eu meti a minha mãe a meditar, yeah. Ela fez até um curso de mindfulness. Eu fiz um curso de meditação num sítio chamado Upaya, Centro Upaya, em Lisboa. Aconselho a quem quiser ir lá porque é bué da fixe. Fiz lá um curso e foi aí que eu comecei a aprender mais. E depois li alguns livros também. Mas há mais pessoas. Há pessoas que têm mais tendência para adormecer a meditar. E há pessoas que têm mais tendência para pensar demasiado ao meditar e pensar como meditar. Isso é uma coisa que me acontece muito. Eu nunca adormeci a meditar, mas muitas vezes eu estou a meditar e estou a racionalizar a prática. Estou a pensar sobre meditar, mas no fundo isso não é meditar, porque tu estás a pensar sobre fazer aquilo. Só tens de fazer aquilo. É estranho. Pá, e a cena é essa, é tipo, não é um dia que tu acordas, meditas e sabes, pronto, meditei, tomei este comprimido de meditação e está-se bem. Não, é tipo, o que interessa nem sequer é a quantidade de minutos que estás a meditar. Tipo, não interessa ficares a meditar 2 horas hoje e não meditares durante os próximos 2 meses. É muito mais, se calhar é muito melhor, se calhar não, é muito melhor meditares 5 minutos todos os dias, consistentemente. Porque, epá, imaginem, vocês meditam durante todas as manhãs e tu depois começas-te a lembrar durante o dia de... pois é, tipo... Imaginem, é como se fosse uma espécie de treino a pequena escala. Porque tu estás com os olhos fechados, não tens estímulos nenhuns, vem um pensamento chato à toa e tu consegues percebê-lo muito melhor e reagir conscientemente a ele. A meditação é um treino para a reação consciente às coisas. Tipo, vem uma emoção... Imaginem que estão numa discussão com o vosso pai. Está uma discussão, tipo, e o vosso pai está um bocado na ofensiva e vocês têm duas opções, que é ou vocês atacam também ou vocês defendem. E isto pode ser com qualquer coisa, tipo, com qualquer discussão. E imaginem, vocês têm as duas opções. E quando vocês meditam, vocês estão mais conscientes às coisas que vos aparecem na mente. E se vocês fizerem disso uma prática, se calhar há mais probabilidade de quando começar a discussão com o vosso pai, vocês ficarem tipo, espera aí, tipo, já estou aqui a sentir impulsos de reagir e também ser agressivo. E aí tu és mais capaz de pensar, ok, largar, desapegar-se disso e ficar tipo só conseguir reagir conscientemente. Porque o primeiro impulso de uma discussão é tu também tipo, então, mas não sei o quê, tipo, começar a falar assim. Eu sinto que meditando ajuda-me a ficar muito mais tipo, ok, pá, pronto. Sei lá, falar com muita calma. Eu já me aconteceu estar a discutir com o meu pai e ele estar a falar bué da chateado e eu estar a conseguir, nem sei bem como, mas a conseguir falar tipo mais muito calmo. É bem difícil tu fazeres isso numa discussão, mas por outro lado também é impossível haver uma discussão agressiva se uma das partes, se uma das pessoas estiver a falar com calma e tranquila, não se deixando afetar pela energia negativa da outra. É verdade, tipo, não dá. Tipo, a outra pessoa vai ficar só a sentir que não faz sentido a maneira como ela está a falar, se a outra pessoa estiver super calma. Então acho que ganhas muito. Eu nunca sei se é de falar na segunda pessoa ou na terceira. Ganham? Ganham ou ganhas? Se foda. Acho que se ganha muito com meditação. E é isto. Aqui a pensar em mais coisas sobre meditar. Pronto, depois imaginem, coisas que já me aconteceram a meditar. Já comecei a ver padrões de cor à toa nos olhos, com os olhos fechados. E isso às vezes já li na internet, não sei se é verdade ou não, mas li que eram distrações do cérebro que o cérebro punha nos teus olhos. Nos teus olhos, pronto, no teu campo visual, porque está sem estímulos e não está habituado a isso. E é uma coisa assim, pá, não sei, estou a falar à toa se calhar. Mas eu lembro-me que li isto num sítio que não era assim tão verídico, acho que era um fórum, vamos cagar na última parte que eu disse. Mas sim, imaginem, uma coisa que já me aconteceu, bué da estranha, eu desde puto que tenho uma sensação que só tive em sonhos, tipo, tenho uma sensação que é, parece que são duas sensações, é uma dualidade de sensações que eu tenho naquele limbo quando estás a adormecer ou quando estás a acordar, sabem? É uma sensação de, eu nem sequer consigo explicar com palavras, porque não faço ideia o que é. Mas é uma espécie de duas sensações em que uma é positiva e outra é negativa. A positiva é muito tipo, sabe-me bem, senti-la.
e é quase como se fosse uma coisa polida e uma coisa polida e singular, e a sensação negativa, a outra, é uma coisa muito mais tipo montes de fragmentos à toa que não sabem nada bem. E isto é uma descrição bué da estranha para eu estar a dar esta sensação, mas eu não tenho outra maneira de a descrever e é bué da estranho. Mas eu sentia muito mais isto quando era puto, e ultimamente já me aconteceu algumas vezes quando meditava, não muitas vezes, mas já me aconteceu, começar a sentir a sensação positiva, ahm, que é quase uma sensação muito estável e muito confortável e quente. Yeah, não sei, não sei. Também já me aconteceu estar a meditar. Há vários tipos de meditação, porque, por exemplo, eu estou aqui a falar mais da meditação ao nível da respiração, de focares num estímulo, estar os olhos fechados e estar a meditar. Mas tu podes estar a meditar a andar na rua ou a correr. O que interessa é tu estares focado numa cena, num estímulo, estares focado e estares com a atenção ali e não estares a distraído, porque provavelmente vocês se correm ou se fazem desporto. Uh, Podem estar a exercício físico que não requer. Ai, outra vez este erro, 2 episódios seguidos. Que não requeira. Requeijão, não é? Requeijão 2.0. Um exercício que não requeira muita atenção, muito esforço psicológico, por exemplo, correr. Correr, tu podes estar a correr e podes estar a pensar em tudo. Mas se tu estiveres a correr e focado na sensação dos pés no chão, por exemplo, ou mesmo pode ser na respiração também, ou pode ser nos sons, ou pode ser no que estás a ver, é uma. Estás muito mais consciente do que estás a fazer. E claro que isso vai ser bué da difícil, mas é um treino. Cozinhar, como eu estava a dizer há bocado, pode ser também, estás focado nas coisas. Lavar os dentes. Há um livro sobre mindfulness. Mindfulness é esta aplicação da meditação à vida real. E lá dá lá um exercício que é para tu lavares os dentes com a mão esquerda. Porque, como não estás nada habituado, vais estar muito mais tipo, focado no que está a acontecer. Tipo, what the fuck, bué da estranho. Ok? E estás a sentir os dentes, porque tu, a maior parte das vezes que estás a lavar os dentes, estás a pensar em cenas completamente aleatórias. E há muitos tipos de meditação mesmo. E eu nem sei grande parte disto, eu só experimentei alguns. A outra tipo de meditação que eu experimentei é tipo, imaginares que tens uma bola de luz quente por cima da cabeça e está-te a fluir para o corpo todo, uma espécie de liquid sunshine. O gajo num dos áudios da aplicação Headspace fala disso. Fala disso não, dá essa meditação, foi aí que eu fiz. Liquid sunshine, e é tipo, está a entrar, imaginares, visualizares, tipo, isso é uma ferramenta também utilizada na meditação, visualização. Visualizares com os olhos fechados que está a entrar uma espécie de líquido quente e como se fosse luz do sol líquida a entrar para o corpo e a encher o corpo todo até cima. E imagina, ele ao explicar, ao dar-te indicações, ele vai passando pelas várias partes do corpo devagar para tu imaginares que está a encher. E quando chega aqui acima, pronto, tens o corpo cheio desse líquido que no fundo não está lá, mas psicologicamente isto tem impacto na maneira como tu te sentes e é incrível. Tipo, eu já fiz isso várias vezes e sinto-me, tipo, não vou dizer que é sempre, não é? Porque também não quero estar aqui a criar expectativas tipo, vocês vão experimentar a meditar e vai ser incrível. Não é isso. Provavelmente a primeira vez vai ser bué da à toa. Mas há alturas em que dá um grande impacto. Por exemplo, só o facto de te estares a focar nas partes do corpo parcialmente e individualmente à medida que sobes o corpo todo, só isso já é uma meditação, porque estás focado nisso, não estás na tua cabeça, estás fora e estás concentrado numa coisa. Por exemplo, eu quando estou a fazer beats eu sinto que estou a meditar, porque eu não dou pelo tempo passar, estou tipo completamente concentrado naquilo, não estou a pensar em mais nada, eu não me vejo. E por exemplo, ou quando eu estou a skatear também sinto isso. Às vezes quando estou a skatear sinto-me mais tenho mais pensamentos na cabeça, outras vezes não. Mas há muitas atividades que podem ser meditar. Por exemplo, quando eu estou em palco, num concerto, eu nunca, nada me passa pela cabeça sem ser tipo, isto está a ser do caralho, estou a rebentar esta merda e estou aqui a saltar e estou a curtir. Tipo, nada mais me passa pela cabeça. Há muitos tipos de meditação. Não quero estender muito mais aqui o assunto, acho que já falei o suficiente. Não tenho assim muito mais para dizer hoje. Mas pá, investiguem sobre meditação, acho que é uma cena bem interessante. E é isso. A gente vê-se por aí. Qualquer cena manda-me mensagens. Eu quero bem responder às mensagens todas sobre o último vídeo sobre ansiedade, obrigadão. Mas ainda não consegui. Mas, obrigado. E a gente vê-se para a semana. Open Windows, motherfucker! Chanel.